A paz do Senhor, igreja. As regras de isolamento, né? As restrições ficaram mais rígidas. E aí nós não estamos podendo fazer as gravações nem na igreja. Então, estamos fazendo aqui, tentando levar uma forma, né, de louvor, um pouco da palavra, um pouco de tudo, para que vocês se sintam mais confortáveis nesses momentos de aflição, de tudo que está acontecendo em volta. Então, vamos orar, fazer uma breve oração aqui, né, para iniciar tudo isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por dar mais um dia de vida a cada um que está na Tua presença, cada um daquele que ainda está tendo chance de ir para os Teus caminhos. Por favor, meu Deus, leva saúde, leva conforto, leva paz, leva alegria a todos aqueles que estão em casa, passando por esses tempos de isolamento. Faça com que eles se sintam bem por saberem que eles não estão sozinhos, mas sim estão com a presença do Senhor. Abençoa cada um deles, abençoa cada família e leva o conforto necessário para os corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. O mar azul, o assim cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite e o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Oh, oh, oh. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céus. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Oh, ele disse: nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céus. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas.
Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o assim cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Deus enviou teu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vive estás, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás, está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Irmãos,
Graça e paz. Que bom, estamos mais uma vez reunidos. O intuito do nosso coração é adoração. Hoje vocês estão vendo, estamos num cenário novo, mas tem um motivo. Isso aqui é provisório. O nosso bairro Tancredo Neves, por intervenção da prefeitura, pelo menos 7 dias, está suspensa aqueles serviços que não são suspensos, os serviços que não são essenciais. A igreja, por sua vez, não tem essa permissão para utilização do seu espaço. Nós não checamos até em relação à gravação de uma mensagem, mas precisamos explorar, todas as opções, e uma dessas opções é essa que vocês estão vendo. Espero no Pai Eterno que o nosso alvo seja atingido, porque o desejo do nosso coração é comunicação da Palavra do Eterno aos 4 cantos da terra. E você é o nosso convidado esta noite para conosco adorar ao Senhor, confraternizar com os irmãos, ouvir a Palavra e guardar no seu coração a ministração da graça dele. E isso é maravilhoso. Eu quero, nesse momento, te chamar, te convocar a um momento de oração. Eu quero orar com você. É um momento de intranquilidade mundial, mas queremos falar da nossa paz. E nós podemos sim falar com o nosso Pai Eterno. Quem sabe dizer para Ele como está o nosso coração, as aflições que temos vivenciado nesses dias. Você pode orar comigo agora? Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Amém. Pai eterno, Pai misericordioso, gratidão ao Senhor porque temos sentido, visto a cooperação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E o nosso entendimento é que, ainda que pareça que o mundo está perdendo o controle em diversos lugares, mas o Senhor, o Criador, o Eterno, está no controle de todas as coisas. Somos bem-aventurados, porque mesmo em meio a uma grande inquietação, o nosso coração se acalma, não só para ministrar, mas também para ouvir. Queremos te ouvir, ó Pai Eterno, por meio da Tua Palavra. Que nesta noite o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma esteja à disposição da intervenção do Senhor. E que esta intervenção sustente a nossa história, a nossa vida, no decorrer de tudo isso que está acontecendo. Guarda-nos debaixo da Tua mão poderosa. No nome de Jesus. Aleluia. Que bom que estamos reunidos, mas é importante também salientar, você precisa ajudar, quem sabe temporariamente, o nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista em Tancredo Neves, Rua Paraná 107, Tancredo Neves. Você pode se inscrever e também confirmar que esse conteúdo está sendo importante para a sua vida, para a vida de alguém que você está encaminhando. Num momento como esse, como é importante ouvirmos a palavra, que esteja comprometida só com o texto bíblico, que esteja comprometida com a eternidade, com a salvação, com aquilo que alimenta, com aquilo que frutifica, com aquilo que nos leva a ter essa comunhão com aquele que criou, aquele que sustentou, aquele que salvou. Amém? Que bom. Que o Pai Eterno continue assim, nos abençoando, nos levando a ouvir a palavra, nos fazendo entender o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso tempo aqui e principalmente aquela grande promessa que nós que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, que entendemos o sacrifício da cruz,
que não estamos simplesmente passando uma temporada debaixo, né, de um templo, mas que estamos entendendo que a coisa é muito séria, que o Filho do Eterno encarnou-se, tornou-se carne, habitou entre nós e nos salvou. E nos prometeu inúmeras promessas, e a mais preciosa é que um dia estaremos com Ele na eternidade. Amém? Nós vamos ler a palavra, porque hoje eu quero falar de um assunto que, quem sabe, pode interessar o seu coração, a sua mente. Diante dessa pandemia, diante dos conflitos religiosos, políticos, diante dos conflitos da própria saúde, que chamamos de processo sanitário, muitas pessoas têm nos perguntado qual o papel da igreja contemporânea em tudo isso. Ou seja, como a igreja contemporânea vivencia esse cenário sendo uma agência multiplicadora do reino de Deus, sem se comprometer com aquilo que já está corrompido. E isso causou em mim uma grande inquietação. Mas lendo a palavra, eu pude encontrar, quem sabe, algumas respostas para o meu coração, também para o seu coração. Porque a nossa crença é que parece que alguma coisa não está acontecendo diferente daquilo que foi programado pelo Eterno. Ou seja, nós estamos criando rotas diferentes. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Amém? Vamos lê-la? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu povo, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Vamos orar? Vamos colocar a nossa mente diante do Pai? Porque para entender essas coisas, o nosso coração, a nossa mente tem que estar ligado nele. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai de amor, Pai de eterna graça e misericórdia, como é bom estar com os nossos irmãos reunidos em comunhão, ainda que a distância seja longa, mas o coração está perto, mas a mente está perto. Quero te rogar, no nome do teu Filho, que a nossa mente, o nosso coração, estejam completamente ligados no Senhor, e que tudo aquilo que venhamos a falar, ó Deus, tenha a permissão do Senhor, e que eu possa nesta noite ministrar a tua graça aos que nos ouvem. Obrigado, no nome de Jesus. Aleluia. Quando me fizeram a pergunta sobre o papel da igreja, ou quem sabe o modelo da igreja, ou quem sabe a interferência da igreja nos dias de hoje, que eu afirmei que meu coração ficou assim bastante confuso, é claro,
porque quando nós conhecemos as verdades da igreja, o papel da igreja, e olhamos para o cenário do Brasil e do mundo e não estamos contemplando, né, a efetivação desse papel, eu acredito que gera preocupação na gente. Né? E o que vem a ser uma igreja? O que é uma igreja? A igreja é a idealização do coração do Cristo. A igreja não se resume a um templo, a um lugar, mas é a identificação com pessoas que mudaram a sua visão, que nortearam a sua expectativa de vida a partir daquilo que ouviram do Cristo, né? Que entendem o papel, a função, o porquê o Cristo morreu, porquê o sangue dele foi derramado, né? Tudo isso compõe a natureza vital da igreja, né? Mas a igreja ela se porta hoje com duas naturezas, a natureza jurídica, podemos dizer assim, a natureza espiritual. A espiritual eu já expliquei para vocês. A natureza jurídica podemos entender que ela tem um CNPJ, porque ela precisa de um registro, ela precisa de uma existência física na Terra, ela precisa de uma comprovação de que ela é real, né? E dentro dessa comprovação nós avaliamos que ela é uma sociedade do terceiro setor, uma filantropia, ela participa ativamente na obra de ação social, né? Essa filantropia, essa ajuda àqueles que precisam. Mas quando pensamos que poderíamos ter sim um modelo de igreja, nós vamos ver que essa é a sexta carta. Se é a sexta carta, claro, existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, como se fosse mais ou menos assim, né? Alguns períodos que marca a identidade da igreja ao longo, né, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, da sua maturidade. Se é que podemos falar em maturidade. A igreja em Filadélfia, ela traz uma expressão de uma igreja que não recebeu advertência negativa. Uma igreja que poderia ser vinculada como um modelo capaz de expressar algo que agrada ao coração de Deus. Depois de Filadélfia, nós vamos notar que existe, né, a igreja de Laodiceia. E podemos dizer, sem sombras de dúvidas, que quando você lê a carta à igreja endereçada, a carta à igreja em Laodiceia, que foi endereçada ao anjo que estava ali, você vai descobrir que ela se parece muito com o cenário atual. Mas também quando você começa a ler as outras cartas, você descobre que existe identificação, né, de muitas igrejas hoje no mundo. Em cada cidade, se você buscar essas identificações, você vai descobrir que algumas igrejas se comportam com a carta à primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, a quinta, a sexta e a sétima igreja. Nós não vamos falar da sétima igreja porque todo mundo conhece justamente essa inquietação que esse amigo meu me fez, essa pergunta que ele me fez, o que era que eu achava. Então hoje eu vou falar do que eu acho, né? E lendo a palavra, eu descobri que a igreja em Filadélfia, que é um lugar e não é o nome da igreja Filadélfia, né, simboliza amor fraternal, né? Foi uma cidade reconstruída, uma cidade que foi fortalecida, uma cidade muito bonita, uma cidade que comportava a beleza, mas também que existia uma diversidade de deuses. Era um lugar bastante complicado, né? Então, era situada numa vasta colina na Ásia Menor, né? Então, o paganismo naquela cidade era expressivo. E podemos dizer que o que mais orientava aquela cidade em Filadélfia era o culto ao Deus Sol, né? Os seus altares, seus templos, né? E a carta foi dirigida justamente num período de dificuldade para os cristãos. Os cristãos estavam vivendo uma grande perseguição, mortes, né? E podemos dizer assim, num período entre 538 a 1778, nós vamos descobrir um panorama, né, da alteração da natureza da igreja, mas que nesse período
que João recebeu uma revelação, e o texto fala do Cristo, né, que deu para ele. Ele começa a escrever essas cartas para encorajar os irmãos a não perderem a fé, a não se sentirem desestimulados, porque se eu estou olhando hoje esse cenário terrível das igrejas no Brasil e no mundo, naquele tempo também já era uma condição estarrecedora, né? O povo estava vivendo um período, né, sem conforto, né? Diante de tantas dificuldades. Os fiéis, eles estavam vivendo com seus corações abalados e diariamente, quem sabe, estavam vivendo os seus próprios sofrimentos. Irmãos, será que não é isso que estamos vivendo hoje? Mas a pergunta ainda é bem clara. Eu e você, que temos nos julgados cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que tipo de igreja eu sou? Que tipo de comprometimento eu tenho? Na verdade, é isso que precisamos questionar. Mas eu não gostaria hoje de colocar os pontos negativos da igreja, porque quem sabe talvez seria uma ofensa a tudo aquilo que já tem sido construído. Mas eu quero falar de um ponto positivo, eu quero falar de um aspecto, vamos dizer assim, terapêutico, que sempre eu vejo o aspecto terapêutico do Cristo e do Deus agindo com o seu povo. Então, para responder a essa questão, eu comecei a me transportar pela minha visão. Qual é a visão que eu tenho do Cristo? A primeira consciência que desenvolvemos sobre a igreja, o que é a igreja, é como eu vejo Cristo. Ou seja, como é que Cristo está introduzido na igreja atual? Porque na igreja Filadélfia começa dizendo que ele é santo, ele é verdadeiro, ele é a chave de Davi, é aquele que abre uma porta. E quando ele abre a porta, ninguém pode fechar, né? E se ele fechar, também ninguém pode abrir. O Apocalipse, capítulo 3, fala justamente disso, que há uma identificação com o Filho do Eterno naquele lugar que eu chamo de igreja. Eu não posso remover Cristo, ou a natureza do Cristo, ou quem sabe uma visão cristocêntrica da igreja, né, e chamar aquele lugar de igreja. A igreja é necessariamente a ação, a máxima expressão da natureza de Cristo nas vidas, né? Na vida daquelas pessoas que estão congregando ali. E se você olhar para você, qual é a expressão de Cristo que você encontra em você? O quanto eu e você estamos saturados, né, da vida do Cristo, haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Então, se eu olhar a vida do Cristo, a natureza do Cristo, e olhar a igreja atual, eu posso fazer essa comparação e descobrir se eu sou igreja de Cristo ou se eu sou uma igreja que se conforma com o mundo. Eu preciso observar isso. A Bíblia nos orienta que o Cristo é santo. Santo, ele é verdadeiro. Santo na expressão de separado. Como eu me qualifico se sou separado ou não da vida do mundo? Eu me lembro que quando Cristo orava pelos futuros discípulos, ele dizia mais ou menos assim: Pai, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. A minha petição é que o Senhor não os arranque do mundo, mas livre-os do maligno. Então, o Cristo orava para que eu não tivesse uma conformidade com as coisas malignas deste mundo. Então, primeiro ponto. E a palavra também nos aponta que eu deveria ser mais ou menos assim: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, uma visão de separado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformando a este mundo, mas modificando, transformando, gerando uma nova expressão pelo vosso entendimento. Ou seja, ele fala que a expressão da minha fé está dentro do meu entendimento, o que eu tenho entendido do Cristo, o que eu tenho olhado para o Cristo. Então, ele é santo, ele é verdadeiro. Irmãos, uma questão muito básica, mas o Cristo é verdadeiro.
Mas também eu preciso entender qual é o Cristo que eu estou olhando. Quem sabe você que me ouve pode pensar assim, o que é que ele quer dizer? Qual é o Cristo? Eu deveria estar olhando para o Cristo, o Filho do Eterno, a expressão dele. Mas como é que a igreja se move hoje com o nome do Filho do Eterno? O que é que eu quero com o nome do Filho do Eterno? Às vezes, a nossa expressão em apoderar-nos do nome do Filho do Eterno é para vivenciar as nossas próprias lutas. Ou quem sabe, eu uso o nome do Filho do Eterno como uma ancoragem. Eu falo para que as coisas aconteçam numa expressão quase que mágica religiosa. Não foi para esse fim que o nome do Filho do Eterno foi dado acima de todo nome, para que eu cresça nele, para que eu me movesse por meio dele, mas seria principalmente para a transformação do meu caráter. Quando Cristo confronta um certo discípulo chamado Pedro, ele fala: quando você se converter, cuida do meu rebanho. Já pararam para pensar nisso? Isso é igreja. Conversão, mudança de caráter, mudança de mente, mudança de vida, isso é igreja. Nós estamos acostumados com uma não transformação, né, dos caracteres. Você e eu imprimimos caracteres a partir dos sinais que nós temos de expressão, de contato com o mundo presente. Nós enxergamos, nós ouvimos, nós pegamos, né? E esses sinais que nós temos, que nos comunica com o mundo externo, é que formam o nosso caráter. Informação de papai, de mamãe, as nossas instruções, e é isso que Cristo quer mudar. Cristo quer mudar os nossos caracteres. E às vezes nós não sabemos disso, porque o Cristo declara: eu tenho uma chave de Davi, que é outra informação também, linhagem de Davi, a expressão de Davi. O Cristo, ele veio de uma raça que recebeu uma promessa. Talvez eu possa gerar uma confusão no seu coração, mas não é isso que eu quero. Cristo não nasceu numa nacionalidade grega, e sim hebraica. Então ele traz uma bagagem da Torá, ele traz uma bagagem da formação de um povo que tinha uma imagem muito clara da transformação que o mundo sofreria a partir do nascimento de um Salvador. E ele nasce com todas essas características. E às vezes nós perguntamos onde é que está a igreja, e não analisamos que nós somos a igreja, mas uma igreja que foi transformada, que o terapeuta divino gerou uma impactação, uma mudança, uma intervenção a ponto de alterar, de modificar os meus caracteres. Que maravilha! Os meus caracteres precisam ser mudados, ou seja, a minha persona, né? Aquilo que, como eu penso, como eu ajo, né? Haja em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Irmãos, o grande chamamento do Cristo para mim e para você é entender que o Senhor constituiu no Cristo o trono de Davi, o seu pai. Aleluia, aleluia. A função da igreja, que seria um lugar da manifestação da obra salvadora, o Cristo disse que estaria salvando as ovelhas dele, né? E que nós não serviríamos mais, né, de presa, né? Não serviriam mais de presa, ou seja, as ovelhas seriam conduzidas por um só pastor, né? E ele, o Senhor, né, diz que ele seria o nosso Deus, né? E a visão do servo, nós seríamos identificados como servos, como aqueles que conseguem ouvir. Então, a autoridade que foi dada ao Cristo para identificar o seu povo, né, eu vivencio essa submissão à autoridade dele. Já perceberam que é muito simples? É muito simples ser identificado à igreja. Existem duas coisas básicas. Eu creio com o coração quem é o Cristo, como eu creio nele, confesso com a minha boca, ou seja, eu externalizo aquilo que está dentro de mim e me identifico com ele. E essa identificação, ela é o primeiro caminho para eu me ver como igreja.
A igreja de Filadélfia, ela pode ser declarada como um grande exemplo. E aí vem aquilo que me perguntaram. Se eu olhar para as outras igrejas, as demais igrejas, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, quarta carta, quinta carta e a sétima carta, seria a igreja do mundo de então. E Filadélfia seria uma grande realidade para orientação de todo aquele que querem olhar para o Senhor. Porque essa igreja não teve críticas, tão somente elogios. Entre as 7 cartas às igrejas no Apocalipse, né, na verdade, vamos ver, Esmirna recebeu também um elogio, mas ao mesmo tempo houve uma interferência, né? Mas Filadélfia é o ponto principal. Conheço as tuas obras e eu coloco diante de ti uma porta. Eu quero falar sobre essa porta. Quando olhamos o panorama, né, desconfortável no mundo, naquele tempo também existia um panorama desconfortável e a cidade tinha uma pequena porta. Uma porta aberta. Porta aberta. Quando eu estabeleço um princípio para a igreja, eu descubro que a verdadeira igreja ela sempre vai ter uma porta aberta, mas não aberta pelos homens, aberta pelo Pai Eterno. Então, o que é uma igreja? A igreja é uma porta aberta. Uma porta aberta para o conforto, para o consolo, para a paz, para a dignidade, para expressar a vontade dele. Uma porta aberta. Uma porta aberta é lugar de perseverança. Uma porta aberta é um lugar onde Deus se realiza com aquelas pessoas. Irmãos, quando eu falo de igreja, eu tenho que lembrar que ela é uma porta aberta, mas aberta pelo Cristo. Aberta pelo Cristo. Ele disse que Ele é caminho, Ele é uma porta. Porta aberta. O mundo está precisando de uma porta aberta. Porque a igreja deixou de ser uma porta aberta. E quando, quem sabe, ela se abriu, ela se politizou. Ela se envaideceu. Ela diz que ela é rica. Ela tem muitos mestres. Ela tem tudo aquilo que o mundo tem. E ela perde a sua bússola. Ela perde o seu norte. Ela perde a sua expressão. Ela perde a sua porta. E nesta noite o que eu quero compartilhar contigo é que eu e você precisamos ser essa porta para que as pessoas vejam Cristo. E o Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quando eu pensei em responder essa questão do posicionamento da igreja, eu comecei a me envergonhar. Principalmente no cenário atual das lideranças. Nós somos interventores espirituais neste mundo. As pessoas precisam reconhecer que ainda existe um povo que não está misturado, mas que está na busca da transformação do mundo pela renovação da mente e não com fanatismos, com liturgias, ou quem sabe com uma nova escravização da mente humana. Um povo que recebeu a liberdade a partir do Cristo para pensar diferente. Nós fomos chamados para pensar diferente. O mundo, na verdade, precisa, de pessoas que encontraram aquela verdadeira porta aberta, entraram por ela, as suas características foram modificadas à estrutura do Cristo e se tornaram multiplicadores da palavra. Quando eu e você, que não estamos contaminando as nossas vestes, isso aqui é muito importante, não estão se contaminando, que não negou a palavra, que não se misturou com as coisas perversas desse mundo. Eu não estou dizendo que o cristão deve viver como um lunático fora, da realidade da terra, mas o que eu estou dizendo é que ele não precisa necessariamente vivenciar aquilo que muitos estão vivenciando e dizendo que são cristãos.
O Cristo, no momento da conversão, ele prova que eu e você temos as nossas características modificadas a partir dele. Eu quero mais uma vez lembrar a você, Pedro, quando você se converter, apacenta o meu rebanho. Que maravilha, né? Esse texto que nós estamos falando, né, ele propõe algo interessante, que a verdadeira igreja ela será reverenciada pela sua verdade e as pessoas estarão reconhecendo. Não a igreja misturada, militante com uma verdade oculta, não revelada, que não é bem uma verdade, mas é algo que os homens estão fomentando e que traz uma nova roupagem, porque ser cristão nesse tempo é até chique, não é isso? Todo mundo quer ser cristão, mas o Cristo foi interpelado por um homem que de madrugada o procurou, ou seja, no momento em que ninguém poderia vê-lo perto do Cristo, e disse que queria nascer de novo, que era necessário para o novo nascimento. E a ignorância humana gerou nele um sentimento de que ele deveria, quem sabe, voltar para o ventre da mãe e ser nascido. E o Cristo disse, não é isso que eu estou te dizendo. Ele disse, é importante nascer da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, está falando de mudança de características. Não pode ver o reino, não pode nem ver o reino, nem ir, nem estar no reino. Então Cristo se incomodou com isso. E eu espero que eu e você nos incomodemos também, porque fomos chamados para adorar. E muitos não podem adorar, porque a adoração é reconhecimento de tudo aquilo que o Pai fez com a gente, né? E ele começa finalizando dizendo, venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti. A única coisa que nós temos é a transformação da nossa mente, que foi provocada pelo Cristo e que nos diferencia na terra, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com tudo que está acontecendo aqui, mas transforme essas coisas pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Eu e você, que nos ouve, nós precisamos ter a mente do Cristo, do verdadeiro Cristo, do Cristo, Filho do Eterno, que nasceu com uma missão. Precisamos lembrar disso. Aleluia. Ele diz o seguinte, eu queria que você guardasse no seu coração agora. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Aleluia. Isso é o que nós estamos respondendo àqueles que nos interrogaram. E eu posso confirmar com você que o papel da igreja é muito além daquilo que estamos vendo. Santa, verdadeira, a maior expectativa de Deus para a transformação do mundo em verdade. Aleluia. Quero orar com você? Você pode orar comigo nesta hora? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar seus pensamentos aos céus. Oh Deus, acreditamos que precisamos de uma grande intervenção do Senhor na terra. Acreditamos que precisamos do Senhor para fazer uma grande intervenção nas igrejas. Acreditamos que precisamos bastante do Senhor para fazer uma grande intervenção nas nossas vidas. Queremos enxergar o mesmo que o Cristo enxergava e, quem sabe, proferir o mesmo que o apóstolo Paulo proferia.
Sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Precisamos imitar Jesus. Precisamos imitar o Cristo. Precisamos imitar o Filho do Eterno. Ó Pai, tem misericórdia da sua igreja, que hoje está envolvida de forma delicada na política, na sociedade, no mundo. A igreja deixou de ser um agente terapêutico para a transformação das pessoas. Dá posse àqueles que encontram o santo, o verdadeiro, para que descubra onde caiu e volte. Quem sabe em Filadélfia foi um período em que os crentes suportaram tudo por causa do teu nome. Não negaste o teu nome, não se misturaram e conseguiram receber do Senhor elogios. E o mundo foi impactado por Filadélfia. Mas quem sabe Filadélfia está passando. Estamos na era de Laodiceia. Senhor, eu creio que ainda existem nesta terra muitos crentes, muitos filhos, muitos servos que estão com seus joelhos dobrados na dimensão daquilo que aconteceu em Filadélfia e que estão repugnando, que estão removendo tudo aquilo que é de Laodiceia. Nos abençoa, nos dá a tua graça. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho, as doces consolações do Espírito do Eterno permaneça sobre nós na dimensão de Filadélfia. Aleluia. Amém.